Meus irmãos, Pai do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje falaremos um pouco sobre Simão Pedro, ou Apóstolo Pedro, ou o discípulo de Jesus com o nome de Pedro, descrito nos Evangelhos. Veremos a sua transformação, a sua conversão. O Pedro que foi descrito nos Evangelhos e o Pedro que foi descrito a partir do livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, vamos lá. Nos Evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê ali um homem cujo nome era Simão ou Simeão, isso por causa de alguma coisa a ver com o judaísmo, pelo que eu li. Ele tinha esse nome e ele era um homem que trabalhava muito com pescar peixes, passava dias, sol quente, noites escuras e frias nos mares, pescando, conseguindo peixe, lançando rede. Às vezes até não pescava nada, às vezes ficava muito irritado com isso, né? A Bíblia não nos mostra de onde veio essa característica tão caricata de Pedro, essa ira, essa impulsividade de Pedro. A Bíblia não nos relata como ela surgiu, se veio de algum trauma de infância, se foi por causa do trabalho que ele fazia, né, pescar peixe, etc. Talvez era algo muito irritante, então a probabilidade de ter vindo disso é bem alta. Mas enfim, a maneira que acontece o encontro de Pedro com Jesus, bom, Pedro está ali pescando um dia normal, como sempre, etc. Aparece Jesus e diz agora, e olha, larga tudo que tu tem e me segue, que agora te farei pescador de homens. Então, Jesus aparece ali para Pedro e Pedro vê Jesus como um homem diferenciado, como um homem espiritual, um homem diferente do qual ele estava acostumado a ver, um homem diferente dos escribas e fariseus e etc. Então a gente vê esse olhar de Pedro para com Jesus. É tanto que ele não seguiu Jesus à toa. Ele não falou, não quero te seguir. Ele viu algo diferente em Jesus que fez seguir a ele, né? E a gente vai vendo diversos acontecimentos nos evangelhos, né, em visões diferentes, até porque cada evangelho contém visões diferentes dos acontecidos, conforme cada discípulo escreveu, né? Então, tem ali, né, o clássico acontecimento onde está tendo a tempestade. Jesus manda os discípulos irem até o outro lado com o barco, né? E ali acontece uma tempestade no meio do oceano, no meio do mar. E aí eles não sabem o que fazer, ficam desesperados. E aí Jesus vem se aproximando em forma A Bíblia diz que aparece um vulto e Jesus começa a andar, começa a caminhar e chegar perto deles. E os discípulos começam a ficar apavorados, principalmente Pedro, né? É tanto que Deus até diz, meu Deus, o que é isso? É um fantasma? Né? Então, Pedro reconhece que era Jesus e Jesus disse, olha, vem me encontrar aqui. E é interessante frisar isso, de que Pedro, ele não tinha medo, ele era uma pessoa muito ousada. É tanto que no acontecimento do Getsemane, Pedro pegou a espada e simplesmente cortou a orelha de Malco, assim, numa impulsividade, lançou a espada e cortou a orelha do cara, entende? Então, assim, Pedro, ele não tinha medo, ele era ousado. Ele fazia muitas perguntas, tirava muitas dúvidas, era impulsivo, era muito ativo, prestava muita atenção, enfim, entre outras coisas, entende? Pedro vai ali, ele começa a caminhar sobre o mar, ele começa a ter fé de que ele vai conseguir encontrar Jesus. Só que com meio da tempestade do deserto, em meio à tempestade, em meio à fúria do mar, acontece que Pedro, ele toma um susto, ele começa a perceber que está quase caindo, que por causa do vento, etc., a chuva, as ondas, começa a vir um sentimento de medo, né? Satanás começa a sussurrar no ouvido de Pedro e dizer, olha, lembra do seu passado, você não vai conseguir encontrar com ele. Lembra de tudo que você fez? Lembra de quem você era? Satanás começa a sussurrar no ouvido dele. Isso causa medo. Isso automaticamente causa um medo, causa desespero, causa uma fé fingida, causa um amor fingido. Então, ele entra em desespero, toma um susto, fica com medo e acaba cedendo, acaba afundando, né? Então,
Jesus diz, estende a mão dele, pega na mão dele e diz: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Então é por isso que alguns cristãos também afundam, porque falta fé. Infelizmente, na nossa geração, a gente tem visto que as pessoas têm desistido por causa de fé, as pessoas cedem por causa de fé, as pessoas perecem por causa de fé, as pessoas não almejam vitória por falta de fé, as pessoas não conseguem almejar o que querem por falta de fé, as pessoas não conseguem acreditar no mistério, acreditar em Jesus, acreditar no processo, né? Porque quando você entende o processo e o chamado, fica mais fácil. Quando você para de reclamar, fica mais fácil. Quando você se entrega a Jesus, fica mais fácil. Fica mais fácil de você receber a bênção, de você não ceder. E é isso que Pedro deveria ter feito quando estava indo encontrar com Jesus. Então, enfim, resumindo, nos evangelhos a gente vê um Pedro impulsivo, ativo, muitas das vezes irado, questionador, querendo ou não. E depois que se passa os evangelhos, no final do evangelho de João e transcendendo o livro de Atos, a gente vê um Pedro agora mais ousado, mais revestido, uma pessoa que teve mais experiência com Jesus. Então, assim que acontece o dia de Pentecostes, Atos 2, Pedro ali cheio do Espírito Santo, cheio de poder, ele se levanta em meio aos 12 e começa a pregar. Pedro começa a pregar, começa a fazer um sermão magnífico, cheio do Espírito. O que acontece? Olha o resultado. 3 almas aceitaram a Cristo. 3 almas se renderam com uma única pregação de um homem que tempo atrás era impulsivo, irado, cheio de dúvida. Então olha o que a fé faz. Olha o que o amor por Cristo faz. Olha o que a graça faz. O cidadão pregou, almejou 3.000 almas no dia de Pentecostes. Isso é bíblico, está escrito lá. Pode abrir, você vai ver. E não só isso, como também ao decorrer do livro de Atos, Pedro e João fazem ali maravilhas diversas. Atos 3, eles curam um paralítico na cidade de Formosa. Eles vão para o Sinédrio, começam a pregar cheio do Espírito, né? Olha aqui, a pregação de Pedro no templo, Pedro e João perante o Sinédrio, deixa eu ver, Ananias e Safira, né? Enfim, muitas coisas acontecem aqui, né? Muitas coisas com Pedro e João, né? Eles ali tomam, no livro de Atos, Pedro toma aquela posição de liderança. E lá atrás nos evangelhos, na pescaria, etc., Pedro tinha essa autoridade, ele tinha essa questão da liderança para com os 12, né? Em meio ao grupo que ele fazia pescaria. Ele tinha essa coisa da liderança, entendeu? Mesmo sendo um cara muito irritado, cheio de dúvida e questionamento. Ele era um cara assim, além de defeitos, ele tinha qualidades. Então, tem muitas pessoas assim na igreja também, que tem defeitos, mas também tem qualidades, né? Mas enfim, tem gente que cresce só, a Bíblia manda. Na verdade, o próprio Pedro manda a gente crescer na graça e no conhecimento. Mas tem pessoas que crescem só na graça, tem pessoas que crescem só no conhecimento, e tem gente que não cresce em nenhum dos dois, fica vazio, fica frio. Mas Pedro não. Pedro tinha seus defeitos e tinha suas qualidades. Mas enfim, e ali Pedro toma a posição de liderança na igreja primitiva, né? Convoca os 7, né, para poderem fazer a missão. E ali vão se deslocando, cada um deles faz uma coisa. Paulo e Silas, Estevão, Atos 6 e 7, que ele só nas ruas pregando, cheio do Espírito, foi apedrejado como resultado. Enfim, entre outras coisas, né? A igreja ali primitiva vai criando os seus grupinhos, membros, e vão se deslocando. É tanto que com isso, Filipe também se tornou um grande evangelista. Saulo, que virou Paulo, virou um grande evangelista, missionário, virou um escritor da metade do Novo Testamento. Ele escreveu 14 cartas para o Novo Testamento. Escreveu metade do Novo Testamento para a edificação da igreja. Se tornou um grande missionário no meio da Ásia, Etíope, Antioquia, entre outros lugares. Então, uma simples atitude impulsionou outras pessoas.
Um simples ato resultou em grandes outros atos. A palavra que era singular agora fica no plural. De um ato virou atos. Outras pessoas se influenciaram com a atitude de Pedro, de João e dos outros discípulos. Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, Estevão, Paulo, entre outros, entendeu? A igreja crescia, né? O livro de Atos no início vai nos dizer que a igreja, os discípulos se multiplicavam, a igreja crescia, né? As pessoas vinham, chegavam, aceitavam a Cristo, os apóstolos impusiam as mãos e elas eram batizadas com fogo, com espírito, né? Em meio daquela igreja saía pregador, em meio daquela igreja saía evangelista, dons foram dados ali, entende? Então, e agora nos evangelhos, quem era discípulo virou apóstolo. E quem foi apóstolo se tornou grandes exemplos de paz da fé, da igreja primitiva. Viraram grandes exemplos para nós hoje em dia, né? Através de quem? De Jesus, através do Espírito Santo, através de Deus. O Filho unigênito, através da Trindade, alcançou essas pessoas e fez com que quem estava aprendendo agora estava ensinando. Os 12 que agora estavam aprendendo, agora estão dando aprendizado. Os apóstolos agora estão dando apostolados. Então é isso. Essa foi a conversão de Pedro. A gente pode ver nesse vídeo o Pedro dos Evangelhos e o Pedro do livro de Atos em diante. Com isso, Pedro até escreveu 2 cartas para o Novo Testamento, né? Onde ele vai citar assuntos muito bons. Jovens, eu aconselho que vocês leiam as cartas que Pedro escreveu. Ele cita assuntos como louvor a Deus por esperança, exortação à santidade, a pedra viva, que vai falar de Jesus, deveres sociais dos cristãos, deveres conjugais, sofrendo por fazer o bem, vivendo para Deus, aos presbíteros e aos jovens, sofrendo por ser cristão. A segunda carta de Pedro, a certeza de nossa vocação, a glória de Cristo e firmeza nas Escrituras, os falsos mestres e a sua destruição, o dia do Senhor. E é assim que ele finaliza a sua carta, né? Algumas pessoas têm ainda dúvida de como é que os apóstolos morreram, mas isso talvez seja um assunto para um outro vídeo, eu acho, né? Até porque no final da Bíblia só sobra João ali, né? A Bíblia é finalizada com a carta de João, né? O livro de Apocalipse, chamado Revelação, que é o livro que João escreveu. Teve revelações divinas através de Deus. Então é isso, a gente viu aqui, fomos edificados com essa mensagem que eu trouxe aqui, a conversão de Pedro, as qualidades que ele tinha, os defeitos que ele tinha, né? As qualidades que ele tinha, ele aperfeiçoou. E os defeitos que ele tinha, ele o descartou, e colocou algo muito melhor no lugar. Então você vê o que a fé, a transformação, a purificação e a santidade faz. Uma pessoa que era irada, impulsiva e muito imperativa se tornou um dos maiores pregadores do livro de Atos dos Apóstolos. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha sido edificado por esse vídeo. Peço que me ajude a compartilhar com outras pessoas. Peço que orem também pela minha vida, pela vida de um grupo de evangelismo que eu tenho. Se você ainda não entrou, vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Se você ainda não entrou, entra lá agora e tem acesso ao nosso grupo de missionários. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês.